Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico, tá? Das turminhas do segundo e terceiros anos, tá? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, tá? É português, língua portuguesa. E o tema da nossa aula, o que a gente vai aprender hoje é sobre separação silábica, tá bom? A separação silábica é quando a gente aprende a separar as sílabas. O objetivo da aprendizagem de hoje é construir o conceito de separação silábica, tá? E identificar a constituição das palavras e das sílabas, como elas se formam. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras, com a sua representação escrita, tá? São palavras como unidades gráficas num texto. Então, vamos lá. A gente temos aqui, antes de dar início à nossa aula, tá? Temos aqui uma história do dia. Lembra que a aula passada a gente viu uma história bem legal que falava do alfabeto? Quem lembra dessa história? Quem assistiu a aula tá lembrado. Hoje eu trouxe uma história diferente. E qual será a história de hoje? Quem tá curioso? A nossa história de hoje vai ser... Vamos ver qual é. Eita, que legal! Vai ser a história Era uma vez um gato xadrez. Vocês já viram um gato xadrez? Pessoalmente não, né? Mas nas histórias tudo é possível, não é? O mundo fantástico das histórias, tudo é possível. Então a história de hoje é sobre esse gato xadrez. Vamos lá para a história? Então vem comigo e preste atenção na história. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron-ron. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. E aí, gostaram dessa história? A gente falou de várias cores de gatos, né? O gato xadrez apareceu aí já no final. E vocês perceberam que a história tinha rimas, não era? A gente sempre fazia uma rimazinha. Rimas são palavras que combinam com o som da outra. Então, a gente vai ver isso em outras aulas, tá bom? Que seriam rimas. Agora, a gente vai focar na nossa aula, que é sobre separação silábica. A gente vai agora ver e relembrar o nosso alfabeto, né? O alfabeto que a gente viu na aula passada. A gente aprendeu aí sobre a ordem alfabética e hoje a gente vai precisar dele mais uma vez, né? Porque ele é importante para a nossa disciplina de língua portuguesa. Então aí a gente tem as letrinhas do alfabeto, da letrinha A até a letrinha Z, não é? Vocês já estão aí, ó, feras que eu tô sabendo, sei que vocês já estão craques no alfabeto. Então, a gente temos aqui, ó, o alfabeto colorido para vocês verem as letrinhas, são 26 letrinhas, tá bom? E do nosso alfabeto, a gente tem separadamente, quando a gente separa as letrinhas, colocamos as vogais de um lado, não é? Que são
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. 5 letrinhas que são as vogais, tá bom? E temos as consoantes. As consoantes são as outras letras que a gente não conta com as vogais. Então, as outras letras que restam, quando a gente tira as vogais do alfabeto, sobram as outras letras que são essas aí que vocês estão vendo, que são as consoantes, tá? Então, são B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e o Z, tá? Então, essas são as letrinhas que chamamos de consoantes, tá? Então, agora a gente vai entender um pouquinho o que seriam as sílabas. As sílabas, gente, são o som da palavra. Então, cada som de uma palavra, a gente emite o som da sílaba, tá? Quando a gente fala a palavra que está aqui abaixo, estojo, abrimos a boca 3 vezes para dizer os sons. Então, vamos praticar comigo. Então, preste atenção e repete comigo, tá? Estojo. Olha, abri a boquinha 3 vezes para falar a palavrinha estojo. Então, eu separei em 3 sílabas, não foi? Então, isso aí a gente chama de sílabas. As sílabas, elas são compostas por vogal e consoante. Ah, tia, eu tenho também uma sílaba que só formada por vogal. Eu tenho, por exemplo, quando eu digo oi, olha, eu usei o O e usei a letrinha I, oi. Temos também eu é o E com a letrinha, que é a outra vogal, U. Quando a gente junta 2 vogais, é possível sim ter uma palavra, tá certo? Mas se eu juntar 2 consoantes sem vogal, não acontecem as palavras. As palavras só vão acontecer quando eu colocar consoante junto de vogal, tá? Porque as vogais que vão dar o som das sílabas, ok? Separação silábica. Cada sílaba tem pelo menos uma vogal, olha aí o que eu falei. Uma vogal, tá? Às vezes acompanhada de consoantes. Isso quer dizer que as sílabas, elas podem ter mais de uma vogal. Mais de uma consoante também, mas nunca elas vão ficar sem vogais. Tem que estar sempre com as vogais, as consoantes para formar as sílabas. Então, aqui, ó, nessa imagem, temos aqui o urubu. Então, como é que eu falo? Quando eu vou abrir a boquinha, aí eu vou falar assim, ó, urubu. Então, eu sei que o U, ele vai ficar sozinho, porque eu falei ele, ó, urubu. Então, vocês fazem isso. Então, a gente separa dessa forma, ó. U é uma sílaba sozinha. Lembra que eu falei que as vogais, elas podem ficar sozinhas em algumas palavras. Elas vão ter o som próprio. Segunda sílaba, ru, olha aí, ru, bu, a terceira sílaba. É assim que a gente separa. Também há um método que as professoras às vezes trabalham na sala de aula, que seria com as palmas. Por exemplo, a gente vai falar assim, ó, u, ru, bu. Quantas vezes eu bati palmas? 3 vezes. Então, vão ser 3 sílabas, tá? E assim a gente vai entendendo como é a formação das sílabas, tá? Então, vocês vão observando as letrinhas e fazendo esse som, tá? Quem acha melhor vai falando o som ou quem acha melhor vai batendo a palminha. De todo jeito dá certo. Temos aqui, ó, cada vez que você disser um som, você vai contar uma sílaba. Então, aqui temos o desenho da rã. Então, quando eu abro a boca, eu falo um único som. Rã.
Então, tem que estar juntinhas as letrinhas. A letrinha R com a letrinha A. Rã. Tá vendo? É uma única sílaba. Temos abaixo da rã, lobo. Veja, lobo. Abri a boca 2 vezes, saiu, emitiu o som 2 vezes. Então, temos aqui ló, o L-O, depois bo, o B-O. Formei a palavra lobo. Temos aqui o macaco. Macaco, 3 sílabas. Tá vendo? M com A, C com A e o C com O. Macaco. Temos também a borboleta. Borboleta, temos 4 sílabas. Então, a gente fez aqui a separação. Ó, borboleta. Tá vendo? Aí a gente vai separando. Já eu mostro como a gente faz essa separação aí bem direitinho. Hipopótamo. Hipopótamo. Temos também aí, ó, 5 sílabas, tá? Agora a gente vai treinar um pouquinho, né? Essa atividade aqui é para vocês terem a compreensão, tá? Das palavras e das letrinhas também. Veja só, no primeiro desenho vocês estão vendo aí um sapo, não é? E em cima de preto tem a palavra sapo. Vem comigo aqui e presta atenção. Vejam só. Sapo, não é? Aí aqui eu separei, ó, por letrinha. S, A, P, O. Formou? Sapo. E como eu separo as sílabas? Eu posso colocar o S sozinho aqui. Lembra que o S é consoante? Eu não posso usar a consoante sozinha. A consoante tem que estar junto de uma outra letrinha que é a vogal. Então, o S está junto do A. Então, vai ser uma sílaba para cá, ó. Olha só. Sa. Formou a sílaba sa. E a outra é o P-O, que vem para cá, formando o pó. Então, a gente separou as sílabas dessa seguinte forma. Sa-pó. Tá? Nessa outra palavrinha aqui, ó, temos aqui a imagem da pipa, não é? Aqui, ó, pipa. A pipa, a gente tem aqui o P-I-P-A, para formar o nome pipa. Então, eu vou colocar o P com I para uma sílaba, porque o P sozinho não vai, tá? Ele tem que ir com um amiguinho, que seria a vogal. Então, a gente coloca aqui, ó, pi. E na outra sílaba, pá. Pipa. Separei as sílabas dessa palavra. Não é simples? Vamos continuar aqui. Temos pato. P-A-T-O. Então, aqui a gente vai juntar o P com a letrinha A para formar uma sílaba. Vai ficar aqui, ó, aqui embaixo, né? Vai aparecer, vamos lá, aqui, ó, apareceu a letrinha, né? P com A, que formou a sílaba pá, tá? E aqui a gente vai colocar o to, que vai formar outra sílaba pato. Então, pato ficou separado dessa forma, pato. Gato, temos aqui, ó, o G, o A, o T e o O. Então, a gente precisa do GA para formar uma sílaba, não é? Então, a gente vai e coloca aqui, ó, GA, Gá. GA, G com A forma Gá, tá? Gato. E assim a gente conseguiu separar essas palavrinhas. E elas percebam que a gente abre a boquinha 2 vezes para falar cada palavra. Significa que elas têm 2 sílabas. Sapo, pipa, pato, gato. Tá certo? Aqui a gente vai treinar mais um pouco de outra forma. Temos aqui, ó, jacaré. Jacaré, esse bicho aqui que vocês estão vendo nessa imagem.
Então, ó, o jacaré, para a gente separar as sílabas, a gente faz assim, ó. Já, tá? Olha aqui, ó. Já. Vou colocar aqui do lado do jacaré para separar. Lembra que eu disse que eu vou ensinar uma outra forma? Essa aqui. Para a gente colocar a separação silábica, a gente vai precisar desse tracinho, que o nome dele é hífen. Ele tem nome. O nome dele é hífen. Mas a gente vai agora usar até agora como se fosse um tracinho, tá bom? Mais para frente vocês vão saber e vão lembrar que o nome dele é hífen. Aí a gente coloca as duas primeiras letrinhas, né? A consoante com a vogal e o tracinho, para ficar distante e para saber que ali é uma sílaba. Aí a próxima sílaba é o K, o C com a K, mais outro tracinho, tá? Para separar da próxima que virá, que é a Ré. Então, assim eu separei. Jacaré. 3 sílabas, 3 vezes que eu abri a minha boquinha e emiti um som, tá bom? Então, aí eu olho, qual é a primeira letra, para relembrar o alfabeto, qual é a primeira letra da palavra jacaré? Qual é, gente? Isso mesmo, é a letrinha que eu circulei aqui. Como é o nome dela? É J. Olha aqui, a letrinha J do jacaré, tá? Vamos ver outra. Temos aqui o rato. Então, rato, olha, rato. Quantas vezes eu abri a boquinha? 2. Então, vão ter 2 sílabas. Vamos ver aqui. Vai ficar ra, tracinho, depois a outra sílaba, que é a sílaba to. Rato. Separei as sílabas. E qual é a primeira letra da palavra rato? A primeira letra da palavra rato é esta aqui que está circulada. E é a letrinha... Qual o nome dela? Qual o nome dessa letrinha que está aparecendo aqui? Letrinha R. R de rato. E essa atividade agora é para vocês que já estão fera aí, que eu estou vendo. Vocês estão, ó, muito sabidos agora na separação silábicas. Agora vocês vão identificar qual foi a forma correta de separar as sílabas. Você vai observar, temos aqui o desenho da banana. Temos aqui de 2 formas separadas. Banana. E temos essa forma aqui, ó. Ban-a-na. Então, a gente está olhando aqui, vamos olhar. A gente, quando fala o som da palavra, a gente diz banana, a gente diz banana ou banana. É banana, né? Então, a forma certa de separar as sílabas é essa aqui. Banana. Tá bom? Então, a gente tem que ter essa preocupação e pronunciar a palavra, porque quando a gente pronuncia, facilita para a gente que está olhando e entender que não está correto essa forma de separar as sílabas, tá? A próxima imagem é um melão. A gente, quando vai falar, a gente diz melão ou a gente fala melão. Melão, tá correto? Tá não, né, gente? Pelo amor de Deus, não diga que tá certo não, porque a gente não fala melão, a gente fala melão. Então, a forma correta é essa. Então, aqui, ó, a gente marcaria um X nessa palavrinha aqui, melão, tá bom? Então, é isso, gente. Treinem mais, tá bom? Treinem mais na sala de aula, em casa. Tá certo? Para vocês ficarem, eu quero ver todo mundo craque, todo mundo fera nessa separação silábica. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.